falou nos bastidores do uso do chat, das inteligências artificiais, né? Você pode consultar lá, montar um cardápio saudável. Ele vai te trazer lá uma lista. Montar um cardápio saudável para a semana toda. Montar um cardápio simples. Você vai filtrando, você vai afunilando ali conforme você falou também com seu ganho, né? Seu poder econômico ali. Exato. De como administrar também essa questão dos alimentos. Então você monta ali essa lista, né, da semana, do dia. A gente vai muito... E os temperinhos que a gente usa também, né? Hoje a gente tem que fugir daqueles temperos Nossa Senhora. prontos. Tem um teor de sódio ali enorme também, absurdo, né? O que faz bastante diferença é assim, a inteligência artificial, ela vem para somar, né? Eu vejo assim que é algo benéfico, que aumenta, né, as informações, as possibilidades, mas é bem importante a gente pensar que, por exemplo, esse cardápio, né? Vou fazer um cardápio para mim. Mas será que está sendo para mim, né? É algo genérico, né? A inteligência artificial não chegou ainda nesse nível, Até porque a gente tem a parte emocional, né? Sim. Então, será que o ChatGPT vai, por exemplo, levar em consideração que a gente gosta muito de comer um pedacinho de chocolate, e que quando come um pedacinho acaba comendo a barra inteira? E como que eu vou lidar com isso, né? Então, nada como um profissional, né, que oriente e veja a necessidade, sinta, de cada um, né, a pessoa, sinta as necessidades dela e veja como o impacto emocional também em relação à comida, o que é possível ser feito na prática. Que as receitas prontas de internet nem sempre é para todo mundo, né, Aline? Isso. Então, até os temperinhos, tem coisa que é bom para um, não é bom para outro, dá azia em um, não dá no outro. Então tem que tomar bastante cuidado com todos os detalhezinhos, né? Até alergia. Eu sou alérgica a coentro. É muito incomum. Então, por mais natural, mas para você não ser... Mas existem alergias ao longo da vida, pode aparecer até com 80, 90 anos. Então, aí, pessoal, tem que tomar cuidado. 3 horas e 51 minutos, estamos hoje aqui com duas profissionais, Aline Mendes e Marcela Vale, para falar sobre as restrições, né, alimentares, a seletividade alimentar, como que a gente pode trabalhar isso, alimentos que o nosso organismo, né, ele rejeita ali, e como que a gente administra isso. E como que a gente sabe aí se uma recusa aí própria é da idade ou realmente é uma dificuldade alimentar e que devo procurar aí um profissional? Como que eu sei? Ali, sempre toma aquele leite ali, esse leite me dá uma agonia, eu fico... E tem gente que continua, né? Tá fazendo mal e todos os dias tá consumindo aquele mesmo alimento e não procura um profissional. Sim. A gente tem, quando a criança ela começa a ter uma inapetência, né, uma diminuição da ingestão dos alimentos, a gente tem que analisar bem qual que é a situação. A gente tem algumas situações, por exemplo, quando a criança, iniciou a introdução alimentar, depois de 1 ano, até 1 ano de idade, ela tem um crescimento, toda criança tem um crescimento super acelerado. E com isso, muitas vezes, da introdução alimentar, que é 6 meses até 1 ano, você vê porções bem maiores do que você pensaria que uma criança comeria. E tudo bem, porque é fisiológico. A partir de 1 ano, essa porção ela tende a diminuir. E daí vem uma preocupação muito grande, muitas vezes, dos pais. Ele está comendo menos, né? Então, ele está com problema de seletividade alimentar, ele não está querendo aceitar. E isso é algo natural. Então, saber disso é uma ferramenta muito importante para saber que não é uma dificuldade alimentar, mas sim um processo fisiológico normal de redução de quantidades. Perto dos 2 anos, a gente também tem um período, né, que a gente fala de 1 ano e meio até 5 anos, a gente tem um período ali natural da criança de início de recusa, ela começa a entender que ela não precisa engolir todo o alimento e mastigar todo o alimento que é dado para ela. Ela pode ter uma opinião sobre a alimentação dela. Então, muitas vezes isso, aliado a algumas questões que podem acontecer no ambiente, leva a o início de restrição alimentar. E se não tem nada envolvido do tipo alteração de dificuldade de mastigação, ou algo sensorial, ou um trauma, ou outras questões, a família conduzindo de maneira adequada, isso acaba, né? Começa a normalizar e voltar a comer os alimentos.
Mas se for um ambiente em que isso for tido como algo muito tenso e as refeições começam a ficar muito desagradáveis, né? Porque é uma tensão, uma obrigação de comer, a criança chora e é forçada a comer. Então, isso já vai trazer para outras questões, né? Em que aí tem sim uma piora desse quadro, né? Desse quadro de seletividade. E daí a gente vê muitas vezes crianças que chegam com uma idade muito, né, avançada, 6, 7 anos, e que come basicamente 3, 4 alimentos, né? Que são os casos mais graves. Uhum. Então, a gente tem também algumas alterações que são fisiológicas. Tem crianças que são mais quietinhas, né, que não brincam tanto, então não gastam tanta energia. A criança, geralmente, ela tem um termômetro muito bom em relação à questão do quanto gasta e o quanto tem que comer. Então, essa consciência que, inclusive, a gente, quando adulto, perde, né? Ela, por outros fatores psicológicos e ambientais, a criança, quando não toma um medicamento ou algo que altere, ela tem essa consciência muito grande. Então, tanto que uma criança, se observar uma criança, o dia que ela brincou muito, ela vai comer mais. Sim. Né? O dia que ela brincou menos, vai comer menos. Tem crianças que são mais quietinhas, que comem menos. Gasta mais energia, né? E os pais acreditam que seja um problema em si. E ali é o momento, né, quando você coloca a criança, eu já percebi por sobrinhos, né, tenho 3 sobrinhos, aí eu levo eles pro parquinho, eu falei, vamos brincar, vamos gastar energia, né, que a criança ela fica entediada, ainda mais quando se mora em apartamento, que não tem espaço, é um desafio, né, porque não é só o celular, só dar o celular para a criança que ela vai ficar feliz da vida. Ela fica 5 minutos naquela atividade, mas ela quer outras coisas. Eu percebo, aí naquele momento é o momento de você dar um arroz com feijão para a criança, uma carne, porque ela vai comer, porque ela está com fome. Porque quando ela não está com fome, ela só vai nos biscoitos, nos doces, só vai naqueles mais fáceis ali e não vai no que a gente quer, na comida de verdade que você falou. Mas daí é o papel do adulto. A gente tem 2 papéis que são bem marcantes, né, que a gente fala para nutrição infantil. O que vai comer é obrigação do responsável. Determinação dos pais, né? Determinação dos pais. E o quanto vai comer e se vai comer é a criança que decide. Uhum. Então, são 2 não papéis forçar, que tem que aquele papel, se ficar forçando é pior, né? A gente tem até questões fisiológicas mesmo, que atrapalham essa questão da criança comer quando se pressiona. Então, a gente tem um sistema límbico, ele acaba agindo sobre da criança, é ativado quando tem essa pressão, e daí, com isso, a gente tem uma diminuição da capacidade de aprendizagem, de resolução de problema, a gente acaba tendo um aumento da adrenalina, porque a criança fica, né, em alerta, né? Ou correr, ou fugir, ou lutar, né? Que é o que a gente fala da adrenalina. E daí, essa adrenalina, ela aumenta a quantidade de insulina, aliás, de glicogênio, e com isso a gente vai ter um aumento, né, da glicemia. Então, a gente tem uma diminuição da fome. Quando aumenta a glicemia, a gente diminui a fome. Então, a criança, ela perde realmente a fome. E é algo fisiológico, né? Não é algo que é simplesmente, tá fazendo hora, não tá falando que não tá com fome, porque tá fazendo birrinha, porque eu mandei comer e obriguei a comer. Não. E, além de tudo, ainda pode ter transtorno alimentar por conta disso. Isso que eu ia falar. Que vira um terrorismo, né? A criança, assim, ela já imagina que, nossa, vou ter que comer tudo isso, se eu não comer, meus Minha pais mãe vai brigar comigo. Então, um momento que era para ser ali de prazeroso, né, para a criança, de testar alimentações. Vira ali, traumático, vira traumático, né? porque ela já vai naquela, vou ter que comer tudo isso, se eu não comer... Agora, assim, sendo um pouquinho advogada do diabo... Pode ser, tá liberado. Os pais também acabam, não gostariam de fazer isso, e acabam se levando a fazer isso por conta de uma questão que foi criada desde o início, né? Pro bem dele, né? Que a mãe, eu já vi mães falando assim, se eu não fizer isso, amanhã eu tô lá no pronto-socorro com ele, porque ele vai ficar doente. E daí, o que acontece? Quando a criança nasce, a primeira relação do pai e da mãe é o alimento. Com o filho. O filho sobrevive se ele come. É o primeiro vínculo de afeto, né? Mesmo primeiro vínculo de afeto. E isso é a mesma coisa. Então, a criança, se ela não come, ela vai ficar com imunidade baixa e vai ficar doente. Então, é uma questão de sobrevivência para os pais.
Então, muitas vezes fazer isso é uma questão de sobrevivência. Não que isso seja justificável, mas é importante a gente entender também o lado dos pais, né? O porquê que eles fazem isso e dar munição para eles entenderem como fazer. Então, lógico que daí entra o meu papel, né? Que se essa criança não está comendo o suficiente, a gente suplementa enquanto a gente apresenta de forma lúdica os alimentos. Então, isso vai fazer com que comece a comer o alimento de forma mais adequada e não forçada, né? Apresentar um prato cheio de comida, você pode ter certeza, se você coloca um prato com muita coisa, a criança não come, só de intimidação daquela quantidade. Assusta, né? Porções pequenas. Então, eu quero que ele coma, por exemplo, cenoura, eu não vou colocar 3, 4 rodelas enormes de cenoura para ele no prato. Eu vou estar ralando e pegando um raladinho e colocando no canto do prato para ver se a criança aceita. Com o tempo, ela pode vir a aceitar comer junto. Então, tem várias estratégias que a gente consegue fazer para que seja pedagógicas, adequado. Né? Sim, né? Algo mais pedagógico ali, aproximar a criança do alimento, Sim. né? Criar as estratégias ali de, às vezes também de aproximar ela no preparo do alimento também, né? Chamar a criança para fazer ali, vamos preparar como... Vamos saber aqui, como que prepara, a mamãe está preparando aqui, o papai está preparando. Legal. Vamos preparar sua salada hoje. Você participa e você vai criando a intimidade ali com o alimento, né? Aí fica mais fácil para ele, né? Ele vai querer comer o que ele ajudou a fazer, né? Sim. E eles gostam, né, dessas dinâmicas, Gostam. Né? Mas nem toda criança acaba acontecendo isso de fazer e conseguir comer. Por quê? Porque se for uma dificuldade de mastigação, a criança não vai conseguir estar comendo o alimento. Né? Por isso que é importante fazer uma avaliação, porque assim, mandar a criança para a escola que ela vai começar a comer porque está vendo os amiguinhos comer, não é regra para todo mundo, né? Por isso que é importante a criança, a gente avaliar o quanto essa criança tem de alteração fisiológica, oral, motora, sensorial, o que está causando essa alteração né? Da alimentação, porque muitas vezes algumas soluções comuns, né, como essas, por exemplo, a gente não consegue atingir o que realmente está acontecendo. Né? Então, se a criança não mastiga direito, muitas vezes ela tem uma sensação péssima toda vez que ela engole. Então, como que eu vou falar? A mesma coisa de você pega um pedaço de carne que está bem duro, mastiga, um chiclete, né? A gente praticamente não consegue comer, tem que apertar bastante, mastigar bastante. Se essa criança não consegue fazer esse movimento de mastigação, de laceração, os dentes, né, que são posteriores, o que vai acontecer? Ela vai engolir uma carne praticamente inteira. E daí vem aquela sensação de engasgo. Sim. Né? Você vai querer ter, toda vez que você come um pedaço de carne, ter aquela sensação de engasgo? Não. Então você a criança não vai para de comer a carne. Começa a associar a carne e eu me sinto mal. É perigoso também, né? Então, pessoal, agora, 16 horas e 1 minuto, agradecer você que está aqui na sintonia da Rádio Comunitária Heliópolis FM. Hoje a gente falando de um tema muito importante, que é seletividade alimentar, né? Como que a gente aí, como as nossas preferências ou restrições alimentares, né? O que pode afetar a sua saúde física e mental. Então, estamos hoje aqui com a Aline Mendes e Marcela Vale para falar sobre nosso Domingo Terapia, sobre o que os alimentos podem influenciar nessas duas coisas. Tem tudo a ver aí, né? A saúde física e a saúde mental. Agradecer também você que está lá na live, né? Acompanhando a gente. Estamos com a live aberta lá no YouTube. Só procurar a gente lá, @alopessoas, na barra de busca. Quem apareceu por aqui, olha só. A Lídia Guerra, a Lídia está aqui comentando. Eu também sou alérgica a coentro, uma reação aí ao cheiro e ao sabor. Algo que é tão tradicionalíssimo, né, na culinária. Tem gente mesmo que odeia, né? Não come de jeito nenhum. Sim. E eu fiquei agora também aqui, descobri que tem pessoas com alergia. Então já é uma questão aí de... Primeira que eu descubro que é a minha companheira. A Lídia mandou aqui, e como os alimentos influenciam, né, a saúde, tem sido aí cada vez mais comum as pessoas procurarem aí carboidratos e açúcares por dia de angústia ou frustrações, né, não trabalhadas. Então aí a ansiedade, né, fala-se muito em ansiedade, a gente descontar ali no alimento, né, eu vou comer um pote de sorvete, vou descontar naquele chocolatinho, ou usar o brasileiríssimo cafezinho como sobremesa, muita gente usa, né? Porque eu falo, gente, tem que tomar café sem açúcar. O café verdadeiro mesmo você toma sem açúcar amargo. Aí tem gente que fala, não consigo. Mas eu falei, mas você toma por causa do açúcar. Então, por causa do açúcar. Vira uma sobremesa ali, é o tradicional depois do almoço. Um cafezinho. E as qualidades também dos cafés, né? A Aline, que é nutricionista, vai explicar melhor pra gente. O café que a gente toma
Tá muito a desejar, né, Li? Tem tipos, A né, qualidade de desse café que a gente toma do tradicionalzinho ali tá por fora, né? A gente tem o café coado, né, que acaba sendo